gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 15. O Evangelho de Marcos, capítulo 15. Gostaria que você ficasse de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Marcos 15. A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração nessa noite é sobre você precisa definir a sua vida com Jesus, ou decida-se por Jesus. Marcos 15, vou ler a partir do primeiro versículo até o 15, diz assim: E logo ao amanhecer, os principais, os sacerdotes, e os anciãos, e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhes: Tu o dizes. E os principais e os sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que lhe pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais e os sacerdotes tinham entregado. Mas os principais e os sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que vos faça daquele a quem vos chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos disse: Mas que mal ele fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Vamos orar? Deus, fala o nosso coração nessa noite, dá-nos a compreensão da Tua vontade, Deus. Abra o nosso entendimento, a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é um Evangelho simples. Você que já veio à igreja várias vezes, você que já tem o hábito de ir a uma igreja, você sempre tem escutado um pouco sobre o amor de Deus, sobre a crucificação de Jesus. Você já escutou que Jesus foi o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na verdade o Evangelho, ele é simples. Nós é que complicamos. Porque sempre nós colocamos barreiras, colocamos situações que nos colocam numa posição de impasse. A gente, como dizemos que somos servos do Senhor, mas a gente sempre coloca um impasse na hora de tomar uma decisão por Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar, ou se você em algum momento já se sentiu em dúvida de alguma coisa, com relação ao reino de Deus. Eu não sei se quando você foi arguído, ou se você teve que tomar uma decisão, que essa decisão fosse impactar, fosse trazer alguma consequência para a sua vida. Eu não sei se você já se sentiu em dúvidas. Eu acredito que sim. Imagina na sua vida, ou talvez alguma situação que você passou, um momento que você teria que tomar uma decisão e você estava em dúvida. E ao tomar essa decisão, antes de tomá-la, você refletiu, você pensou, você ponderou e você avaliou as consequências dessa decisão. E aí, muitas das vezes, essa decisão precisou ser tomada. E muitas das vezes ela pôde refletir se você decidiu-se por permanecer com Jesus ou permanecer alheio, indiferente à opinião de Jesus. Eu queria apresentar para vocês nessa noite uma pessoa que estava em dúvida de tomar uma decisão que só ele podia tomar. Ele tinha nas mãos o poder de decidir naquele momento o destino do Filho de Deus. Pilatos, ele poderia tomar uma decisão de libertar o Filho de Deus ou não. Queridos, Jesus fora prometido desde o Velho Testamento de que ele haveria de vir, haveria de morrer,
ressuscitar por todos nós, pecadores. Mas não precisaria ser Pilatos que tivesse que tomar a decisão por ele. Deus iria cumprir a promessa dele de qualquer maneira. Pilatos é uma pessoa que faz parte da história do cristianismo. Todos conhecem Pilatos por aquele que lavou as mãos, por aquele que tomou uma decisão e aparentemente não queria se responsabilizar pela decisão. De alguma maneira ele acreditava que ele poderia sair isento, que ele poderia dizer, não, ó, eu não tive culpa disso. Eu estou tentando aqui, mas as pessoas não me ouvem. E ele é conhecido como alguém que ficou em cima do muro, alguém que ponderou, alguém que lavou as mãos, alguém que teve dúvidas. Na verdade, alguém que não tinha convicção de tomar uma decisão pelo lado de Jesus. E a primeira coisa que eu observo, analisando a vida de Pilatos, é isso, que muitas pessoas até entendem que Jesus é um bom caminho, até entendem que Jesus é realmente a solução que precisa para a sua vida. Quantos de nós já não escutou, já não ouviu, já não elogiou a mensagem da cruz? Quantos de nós não fica feliz, não se alegra de dizer que Jesus morreu por nós e que isso faz bem à nossa alma? Dificilmente alguém vai dizer que Jesus não é a melhor escolha. Mas muitas das vezes nós não escolhemos por Jesus. Nós apenas entendemos que é, mas na hora de tomar a decisão nós temos dúvidas. Se você percebeu ao ler o texto comigo, e se você acompanhou na sua Bíblia, você deve ter analisado uma situação que é meio singular. Se você não conhecesse a história de Pilatos, com certeza você ia dizer que ele estava tentando realmente ajudar o Senhor Jesus. É como se Pilatos nessa história fosse um personagem que realmente a gente não consegue ver com maus olhos, porque ele insistia, ele tentava convencer as pessoas de que Jesus não tinha que ser morto. Ele vai dizer que não, mas eu não vejo nada nele para ele ser condenado. E as pessoas, não, nós queremos que você faça o julgamento. Mas o que mal ele fez? E quando ele interrogava Jesus, ele dizia, quem é você? Tu és o rei dos judeus? Ele, não, você que está dizendo. Na verdade, Pilatos passa a impressão de que é uma pessoa amiga de Jesus. Uma pessoa que está do lado de Jesus. Uma pessoa que até defendia Jesus. Sabe, aquela pessoa que parece que estava tentando livrar Jesus das garras dos fariseus e dos sacerdotes. Essa é a impressão que a gente tem quando lê esse texto, queridos. E eu digo para você, e digo para mim ao ler esse texto, essa é a impressão que nós temos de algumas pessoas, de que estamos do lado de Jesus, de que realmente servimos a Jesus, e que já escolhemos por Jesus, quando na verdade nós não fizemos isso ainda. Quando na verdade nós estamos em cima de um muro, sem tomar uma decisão realmente pelo lado de Jesus. Porque a impressão que se dá é que Pilatos estava em dúvida, o que ele ia fazer, como que ele poderia fazer. E se você perceber, ele vai levando essa conversa com os fariseus, com os sacerdotes, com os principais da lei, ele vai levando a um nível talvez mais profundo, talvez ele vai tentando arrumar uma maneira realmente de fazer com que Jesus não fosse crucificado. Mas, queridos, na verdade, Pilatos representa muitos de nós. Pilatos representa pessoas que estão amigas do Evangelho, pessoas que estão próximas de Jesus, pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que estão buscando alguma coisa na igreja, mas que não têm convicção do que querem realmente. Que quando são colocadas à prova, não decidem pelo lado correto. E que permanecem lado a lado às vezes, cantando, louvando, indo às igrejas, mas não se decidem. Preferem estar perto, preferem dialogar, defender. Tem gente que defende a igreja, defende Jesus, mas não tem compromisso com ele. Tem gente que fala, não, o meu filho vai à igreja, é o melhor caminho para ele. Mas não, isso não representa a sua fé, a sua convicção de vida. Quantas pessoas estão pertinhas de Jesus, até conversam com ele. Ah, Jesus, você podia olhar para minha casa? Ah, Jesus, tem tanta coisa que eu queria que você fizesse por mim. Ah, Jesus, mas não tomam uma decisão por ele. Queridos, nós encontramos nessa história uma pessoa que tinha tudo para tomar uma decisão de verdade ao lado de Jesus, mas não tomava. E sabe o que mais impressiona nesse texto? Que ele sabia que Jesus não merecia ser crucificado.
E quando surgiu uma brecha na lei, a lei mosaica, onde na época da Páscoa, uma pessoa deveria ser solta, eu imagino que ele pensou, agora eles não vão conseguir sair dessa. Porque na lei diz que eu posso soltar alguém. Então, é o momento que eu preciso para convencê-los de que esse homem pode ser solto. Porque tem um que vai ser solto. Mas ele não imaginava, queridos, que aí vem um outro grupo de pessoas. Que não apenas tem dúvidas. Que não apenas estão em cima do muro, não. Mas um grupo de pessoas que já se decidiram contra Jesus. A multidão e os fariseus representam um outro grupo de pessoas que não são tão amigas assim do Evangelho, que são muitas das vezes até imparciais com os crentes. Chamam-nos de fanáticos, religiosos, que dão dinheiro para pastor, que são malucos, que é Bíblia, igreja, e que fica... Existe um grupo de pessoas que quando Pilatos falou assim, olha, tem uma pessoa que pode soltar. A lei diz que nessa época a gente pode soltar um. Vocês não querem que eu solte o rei dos judeus? Não! Não, nós queremos que solte um outro. Mas como? Tem alguém mais justo que ele? Tem alguém que eu estou vendo que é não tem culpa nenhuma. Dentro daquele cárcere tem alguém que eu posso trazer para vocês escolherem? E eles gritaram, tem Barrabás. Nós queremos que você solte Barrabás. E crucifica Jesus. Esse é um outro grupo de pessoas, queridos, que já se decidiram, que já não têm dúvidas, que já não querem saber nada de igreja, que quanto mais você fala de Deus para elas, mais elas se irritam, que quando você tenta mostrar o caminho da salvação, o caminho do amor, o caminho de Deus, essas pessoas se rebelam, elas acham que você está querendo se intrometer na vida delas, elas acham que você está querendo fazer com que elas façam o que vocês querem, o que você quer. E muitas das vezes existe um grupo de pessoas que já não tem mais nenhuma intenção de escolher por Jesus. Queridos, a multidão gritou, solta-nos Barrabás, mas não, deixa Jesus preso. E Pilatos então se viu num impasse maior ainda, porque ele pergunta de novo, você realmente quer que eu solte esse homem e deixe o rei dos judeus, o rei de vocês, preso, condenado à morte? E eles dizem, sim, nós queremos. Você já parou para pensar nisso, meu amigo? Você já imaginou que situação? Jesus sendo julgado injustamente, sendo condenado injustamente, um governador que tinha todo o poder romano de libertar qualquer preso naquela hora, é colocado em xeque para tomar uma decisão. De um lado, uma pessoa salteadora, que tinha se amotinado num motim, numa confusão, numa rebeldia, provavelmente tentando defender os direitos do povo de Israel, Barrabás. A história diz que talvez ele pertencia a um grupo de zelotes, pessoas que não estavam contentes com o domínio romano. Então, por ele ser agressivo, rebelde aos costumes da época, esse homem entra numa rebeldia e lá morre, provavelmente um soldado romano. A história vai contar que talvez um soldado romano teria sido morto e que Barrabás ou matou ou estava junto da morte desse soldado. E agora nós temos o Jesus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, ao lado desse homem. E aí nós temos o absurdo das multidões gritarem, solta-nos esse, e crucifica o Filho de Deus. Meus irmãos, meus amigos, é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Hoje as coisas se inverteram. Hoje você tenta levar o amor de Deus para as pessoas e as pessoas não recebem. Hoje você tenta mostrar um Jesus que ama, que deu a sua vida para as pessoas. E as pessoas se revoltam, não querem, não aceitam. Minha avó, quando eu me converti, hoje falecida já há um tempo, eu me lembro que ela falou uma frase que já foi escutada por muitos aqui, eu acredito. Agora que virou crente, morreu para mim, isso não presta, porque crente não presta. Quantas pessoas não já escutaram aí afora?
que crente é safado, que crente é fanático, que crente... Porque parece que as coisas se inverteram. As pessoas optam pelos Barrabás da vida. Pessoas que podem fazer o que querem com a sua vida, pessoas que podem ser violentas, podem sair pelas ruas e fazer o que querem, podem beber altas horas da noite, podem oferecer drogas para os seus filhos, podem encher a cara e ser violento no trânsito, podem matar pessoas às vezes de forma inconsequente. Essas pessoas representam, muitas das vezes, os Barrabás. Pessoas que não têm compromisso com fidelidade com Deus, pessoas que estão sempre procurando algum motivo de serem problemas para a sociedade. Mas não, a sociedade está escolhendo esse tipo de pessoas, queridos, porque hoje os valores estão invertidos. E em Isaías a Bíblia vai dizer: ai daqueles que ao mal tornam bem e ao bem tornem mal. Hoje os valores se mudaram. As pessoas hoje já não escolhem pelo bem, porque as multidões foram incitadas a escolher Barrabás. Eu pergunto para você, quem tem sido ou quais têm sido os Barrabás que você tem escolhido no lugar de Jesus? Quais têm sido as decisões que você tem tomado, que Jesus tem ficado de lado, e as escolhas que representam Barrabás têm tomado lugar na sua vida? Meus amigos, Pilatos então apenas representa aquelas pessoas que até estão próximas, mas que não tomam a decisão por Jesus. E nós temos um outro grupo de pessoas que já não querem saber de Jesus, que já estão perdidas, que já escolhem pelo mal e pelas coisas que esse mundo pode oferecer. Eu quero falar para você no versículo 15, uma coisa que me chama a atenção, e que talvez algumas coisas que a gente observa que acontece conosco. A gente até imaginou que Pilatos estava tentando realmente soltar Jesus, né? E ele estava ali, não, tem alguém que eu posso soltar, eu acho que esse homem é inocente. Mas olha o versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Prestou atenção? O que leva Pilatos, o que leva uma pessoa indecisa a tomar uma decisão contrária a Jesus, muitas das vezes? Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão. Quando você, quando eu, tomamos decisões pautadas naquilo que vamos ganhar, ou naquilo que vamos perder. Pilatos era governador da Judéia naquela época. Ele tinha um cargo importante, havia um motim instalado. Então as multidões queriam que ele fizesse alguma coisa para resolver o problema. As multidões insistiam que ele deveria matar e crucificar Jesus. E ele então, para satisfazer as multidões, decide por soltar Barrabás e prender Jesus. Eu gostaria que você pensasse agora comigo nessa noite, de forma bem simples. O que você tem decidido? O que você tem escolhido? Por causa, muitas das vezes, de uma pressão das multidões, ou daquilo que você pode ganhar ou perder quando você faz essa escolha. Queridos, tem muitas coisas que nos afastam de Jesus. Tem muitas coisas que tomam o lugar de Jesus. Eu já vi muitas pessoas abrirem mão da sua fé na hora de tomar uma decisão. Eu já vi pessoas, por exemplo, que escolhem morar com alguém sem se casar. E quando você convida essa pessoa para fazer parte da vida de Jesus, para ser íntima de Jesus, essa pessoa vai te responder o seguinte: olha, eu não posso, porque eu ainda não consegui me acertar. E escolhem viver uma vida longe de Jesus para satisfazer a sua vontade conjugal. Eu já vi pessoas que na hora de tomar uma decisão por Jesus, alguma coisa vai ter que ser aberta a mão. Vai ter que deixar alguma coisa. Pilatos não quis deixar o status de governador, talvez a pompa, talvez o domínio, a autoridade que ele tinha. E ele precisou tomar uma decisão, e muitas das vezes essa decisão foi contra Jesus. Agora eu pergunto para você que está aqui nessa noite, para mim, o que tem feito você tomar a decisão que te afasta de Jesus? O que tem te deixado em dúvida? O que tem feito com que você não saia do muro? Por que você não se acertou ainda? Por que Jesus não é o Senhor da sua vida? Você já parou para pensar que tem alguma coisa na sua vida que muitas das vezes está sendo empecilho, que você está em dúvida,
Eu não sei se eu posso escolher Jesus. Eu não sei se é Jesus que eu escolho ou não. Porque, queridos, escolher Jesus representa muita coisa. Escolher para o Jesus representa tudo. Uma pessoa que escolhe por Jesus, ela já não está mais envolvida com esse mundo. Ela começa a ouvir o que Jesus ensinou. Ela começa a se comprometer com esse Jesus. Ela começa agora a querer andar, a querer ter uma vida correta. Ela começa agora a pensar nas coisas que o afasta de Jesus. Aí eu digo para você, é nessa hora que muitas pessoas ficam. Quantas pessoas que eu tenho visto andarem longe de Jesus, perdidas nesse mundo, porque na hora que precisaram tomar uma decisão, o namorado falou mais alto, a namorada falou mais alto, a bebida falou mais alto, as drogas falaram mais alto, porque escolher Jesus é abrir mão de tudo que é errado. Escolher Jesus é realmente assumir. Quando você escolhe Jesus, você está dizendo que quer um lar cristão, que você vai ser fiel a seu marido e a sua esposa. Quando você escolhe Jesus, você está dizendo que vai abrir mão das amizades que te levam para longe de Deus. Quando você escolhe Jesus, você começa agora a ter uma vida que agrade a Jesus. E é nessa hora que muitas das vezes algumas pessoas não fazem a escolha correta. É nessa hora que algumas pessoas ficam em dúvida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, é simples a palavra do Senhor. Jesus precisa fazer parte da sua vida. Não adianta dizer que você sabe que ele é o caminho. Pilatos sabia. Pilatos tinha convicção que aquele homem era inocente. Mas sabe como é que Pilatos morreu? A história diz que Pilatos se suicidou. A história diz que Pilatos se suicidou depois. Arrumou outros problemas, não conseguiu resolver sua vida, e lá na frente ele se suicidou. A Bíblia diz que Judas, que traiu Jesus, também se suicidou. Pessoas que negaram Jesus, pessoas que não tiveram a vida transformada por Jesus, tiveram um futuro incerto. E eu quero dizer para você nessa noite que o nosso futuro espiritual, a nossa paz celestial, o céu que nos é oferecido, tem tudo a ver com as escolhas que nós fazemos em vida. O que você decide agora vai resultar na sua vida futura, no céu, no inferno. Que não é simplesmente uma questão, não, eu vou ficar como eu estou. Eu não prefiro ficar em cima do muro. De vez em quando eu vou à igreja, de vez em quando eu ouço que é legal, e canto e oro. Queridos, vai chegar uma hora que você vai ter que se decidir. E eu quero falar para você nessa noite que eu não sei se amanhã você vai ter essa chance. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo, eu não sei se você sabe. Mas a minha obrigação, o meu compromisso com você nessa noite é dizer, decida-se por Jesus hoje. Não deixe que as multidões te pressionem. Não deixe que o namorado te pressione. Não deixe que os seus amigos te pressionem. Não deixe que as coisas desse mundo te cerquem. Você que está em dúvida hoje, se a sua família é a melhor coisa da sua vida, se o seu filho é a melhor coisa da sua vida, se a sua esposa é a melhor coisa, não tenha dúvida. Você precisa entender que Jesus tem o melhor para a sua vida. E não dá, irmãos queridos, para ficar em cima do muro. Eu sei que muitas pessoas passam pela igreja, saem, pessoas vêm, gostam, cantam, mas não se decidem. Quem é você nessa noite então? Você é alguém que, então Pilatos querendo satisfazer a multidão. Queridos, não tem nada mais importante nessa vida do que Jesus. Não tem nada mais importante nessa vida do que você assumir agora a sua decisão por Jesus. E se você que já tomou a sua decisão por Jesus anda duvidando, anda questionando, anda muitas das vezes em cima do muro em algumas áreas da sua vida, eu convido você nessa noite a tomar coragem e não fazer como Pilatos. Não se sentir pressionado e dizer, não, eu vou me decidir por Jesus. A minha mulher não está muito afim não, mas eu vou. Meu namorado não está me ajudando, mas eu vou. Meus amigos só querem me levar para aquele caminho, mas eu vou me decidir por Jesus. É isso que Pilatos não fez. E o futuro de Pilatos, infelizmente, foi terrível. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 8, versículo 34.
Presta atenção, é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção agora nesses versículos, querido. Talvez você não prestou atenção ainda. Você já leu várias vezes, mas talvez você não prestou atenção. Versículo 35 de Marcos 8. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre dessa geração adulta e pecadora se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória de seu Pai. Você que já conhece a palavra do Senhor, você que já ouviu a palavra do Senhor, já tomou uma decisão por Jesus? O que você tem feito da sua vida? O texto da palavra de Deus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou o que daria o homem pela sua alma? Queridos, eu sei que muitas pessoas têm pregado muitas dúvidas, muitas heresias nas igrejas. Algumas pessoas dizem que não há inferno. Algumas pessoas dizem que não há condenação eterna. Algumas pessoas estão te enganando, estão enganando pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Eu convido você nessa noite agora a orar comigo. Eu disse para você que a palavra do Senhor hoje seria muito simples. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. E por um breve momento você vai fazer uma reflexão nessa noite. O que tem feito você tomar decisões que te afastam de Jesus? Ou o que tem tomado o lugar de Jesus na sua vida? Eu gostaria que você orasse com fé nessa noite. Você poderia nesse momento colocar a sua vida diante do Senhor. E eu repito para você, quando Jesus disse: todo aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Talvez a palavra que você precisa ouvir nessa noite é: negue-se. O que você precisa negar hoje na sua vida? O que tem te feito ter dúvidas para você seguir com Jesus? O que você precisa negar nessa noite? São amigos? É a bebida? É a vontade de repente, curtir essa vida? O que você tem que negar nessa noite? Eu gostaria que você orasse agora e fizesse uma oração ao Senhor e dissesse: Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra nessa noite. Tem muita coisa que tem me deixado em dúvida, mas eu gostaria que o Senhor me desse forças para decidir-se por Jesus. Você pode orar nesse momento. Gostaria de orar por você agora. Se você entendeu a palavra do Senhor nessa noite, você compreendeu que precisa tomar uma decisão hoje ao lado de Jesus, você entendeu que a palavra do Senhor ela é para a sua vida nessa noite, eu gostaria de, em nome de Jesus, te encorajar a decidir-se por Jesus nessa noite, a não ficar ali igual Pilatos. Eu até sei que Jesus é bom, Jesus realmente é o melhor, mas na hora de tomar a decisão, ele não conseguiu. Ou não ficar igual aquelas multidões que começaram a achar que Jesus era até pior que Barrabás, talvez, ao ponto de abrir mão do Filho de Deus pelos prazeres do mundo, pelas coisas que o mundo pode oferecer. Você nessa noite entendeu a palavra do Senhor? Você gostaria que eu orasse pela sua vida nessa noite? Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Quem é a primeira pessoa que, por um gesto de fé, realmente de certeza,
confesse, entende que Jesus é o Senhor da sua vida e que você nessa noite escolhe, que você faz realmente a sua decisão de estar realmente tomando Jesus como Senhor da sua vida. Quem é a primeira pessoa que gostaria de orar, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações, mas eu preciso que você entenda que a decisão é sua. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa acreditar que o Senhor Jesus te conhece e que nessa noite Ele tem essa palavra para o seu coração. Você está em dúvida? Tem alguma coisa na sua vida que tem te deixado, de repente, quase tomando a decisão de sair da igreja? Tem alguma coisa que tem te levado a tomar decisões que vão te afastar de Jesus? Tem alguém nessa noite? Alguém que vai entregar a sua vida ao Senhor nessa noite com coragem? Então vamos orar. Que Deus possa abençoar o seu coração nessa noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus nós te louvamos, porque o Senhor é fiel. E o Senhor tem falado ao nosso coração de que o teu Filho é o nosso Senhor. E é em nome de Jesus que nós estamos nos reunindo nessa noite. E somos gratos ao Senhor, porque sabemos o quanto o Senhor nos ama. Sabemos o quanto o Senhor nos quer do seu lado. Nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor possa fortalecer cada pessoa que entrou nessa igreja nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que tenham certeza, convicção de andarem do seu lado, Senhor, de poderem realmente abrir mão de tudo aquilo que esse mundo tem oferecido. Ó Deus, venha falar conosco, venha nos dar certeza de que o Senhor é o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém.